E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marco, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora não um vídeo relacionado sobre transferências, né, rapaziada, nessa época que as transferências predominam, mas sim para falar um pouco do que a gente pode esperar desse novo trabalho do nosso técnico Thomas Frank. A pré-temporada já vai dar início nesse sábado, praticamente. E, cara, uma pré-temporada que ela vai ser muito importante pra gente no longo prazo, depois nas competições, porque vai dar pra moldar muita coisa. Esses jogos da pré-temporada vão ser bem desafiadores. A gente vai pegar um Bayern, a gente vai pegar um Arsenal, um Newcastle também, Luton Town, equipes assim que vai dar pra você conseguir elaborar muita coisa dentro desses jogos, porque são jogos um pouco competitivos, se parar para comparar com as outras pré-temporadas que a gente fez. Inclusive a pré-temporada passada, no meu ponto de vista, tinha sido muito fraco, tirando o Bayern de Munique. Mas enfim, rapaziada, algo que dá para deixar destacado aqui, para não ter que ficar fazendo um outro vídeo para falar, os nossos jogos da pré-temporada vão ser só pós-jogos, tá, rapaziada? Porque não vai ter muito que a gente falar antes do jogo. Vai ser jogo de pré-temporada, vai ser para testar jogadores, formações. Então acho que só pós-jogo vai estar de bom tamanho, tá bom, rapaziada? Mas agora bora começar a falar do Thomas Frank. Cara, assim, esse é um tipo de vídeo que eu faço quando se tem um novo técnico. Eu fiz isso há 2 anos atrás com a chegada do Postecoglou. É claro, o canal não tinha tanta relevância, mas foi um tema que eu me propus a falar e praticamente não errei em nada naquilo que eu falei. Só para recapitular o que eu tinha dito quando o Postecoglou chegou. Cara, a primeira temporada de um técnico, ela tende a ser muito desafiadora, porque ele tá chegando numa nova área, numa nova realidade. Isso se encaixa ao Thomas Frank também, como se encaixou na época do Postecoglou. E na primeira temporada, quando você é um torcedor, você tem que ter em mente de que a primeira temporada sobre o novo comando, ela não vai ser perfeita, cara. Claro, você tem que colocar algumas coisas como meta. Por exemplo, naquela época era se classificar para alguma competição europeia. E a gente pegou a classificação na Europa League. E eu acho que agora com o Thomas Frank a pegada não vai ser diferente, né, rapaziada? É claro que você tá tendo um investimento, não sei se dá para dizer maior do que teve naquela temporada, porque teve muita contratação aquela temporada do Postecoglou a primeira, Vicário, Van der Ven, outros nomes que vieram, Brennan Johnson, então foi uma das janelas que a gente teve mais contratação, se parar para ver, que se formou o time que é hoje, precisava passar por uma reformulação, o que não é o caso totalmente dos tempos atuais, 2 anos depois. Você tem que contratar algumas peças pontuais, como o time está contratando, Kudus era importante, Gibbs White também, que querendo ou não vai acabar vindo por mais de todo esse rolo que tá tendo. Então o Thomas Frank já deu as cartas, contratou esses jogadores e agora tem que deixar ele trabalhar, rapaziada. É o que eu falo, a mesma coisa que eu falei pro Postecoglou naquela época eu vou falar agora também. Primeira temporada do cara, uma nova realidade, tem que dar tempo para ele. Não é já, pô, vai ter uma sequência de 2, 3 derrotas, o cara já não vale nada. Não é assim. Não é assim, não pode ser assim. A gente tem que ter esse entendimento como torcedor. A primeira temporada dele, já chegar cobrando o título, cara, eu acho que é um pouco demais. A gente já tem uma decisão logo a caminho, que é a Supercopa contra o Paris Saint-Germain, que, pô, querendo ou não, perdeu a final do Mundial do jeito que perdeu, mas ainda é o Paris Saint-Germain. É um dos melhores times da Europa, se deve respeito. E joga muito mais do que o Tottenham. O Chelsea também, que foi campeão em cima deles, joga muito mais que o Tottenham. E aí pensa, esses times jogam muito mais do que o nosso. E a gente já tá pegando um trabalho do início ainda. Basear o Thomas Frank nesse primeiro jogo valendo um título, eu acho que vai ser cruel demais. Assim, acho que vai ter jogo. Acho que vai ter jogo, mas o Tottenham não é nada favorito para essa decisão. E como eu também falo, se acontecer o título da Supercopa, não é para fazer aquele alarde todo, pessoal. É um título, é um jogo único, mas isso não pode basear
a temporada depois como um todo também. Claro que sendo o Tottenham e você acabar conquistando um outro título logo em seguida depois da Europa League, é como se, pô, acaba a temporada ali. Campeão mais uma vez de uma grande competição, competição europeia. Mas você tá entendendo o que eu tô falando, rapaziada? Tem que ter um certo pé no chão. Se o cara ganhar, pô, ele já não vai ser o melhor do mundo. E se o cara começar um pouco mal, ele já não vai ser o pior do mundo também. Vai ser tempo, vai ser constância. Tem que acreditar no projeto do Thomas Frank. Eu acho que ele é um técnico que pode dar certo aqui. Ele, diferente do Postecoglou, ele é mais estrategista. Ele sabe ter leitura de jogo para jogo. A gente viu muito bem isso no Brentford. A gente que acompanha a Premier League, o cara fez um grande trabalho numa equipe limitada, querendo ou não, como é a do Brentford. É claro que ele está trabalhando lá há muitos anos, isso que eu falo do processo também. Ele sabe o que fazer e não fazer, tanto que conseguiu grandes resultados na temporada passada. Então aqui no Tottenham é aquela coisa, vai iniciar um novo projeto, um novo técnico, mas vai ficar trocando de técnico para sempre? Tem que dar um tempo, tem que ter calma. É claro, o Postecoglou foi uma situação completamente diferente. Ele fez uma grande primeira temporada aqui e depois a temporada passada foi uma vergonha. Era difícil sustentar o cara. Foi campeão? Tá lá, o nome dele tá lá. Ele tirou o Tottenham da fila. Mas o trabalho que ele fez ao longo de toda a temporada, ele só não caiu para a segunda divisão porque na Premier League só vai três. Senão a gente estaria na segunda divisão. Thomas Frank, na minha opinião, não vai protagonizar um fracasso como esse. Mas tem que ter calma. Tem que ter calma e esperar. Na minha opinião, como eu falei pra vocês, vai dar muito certo. Só que a gente tem que ir com os pés no chão com o técnico agora. Pô, se ganhar o título, legal, tá de parabéns. Mas calma, pé no chão. E se começar um pouco mal, se for decaindo no começo da temporada, é a primeira temporada do cara. Pé no chão também. Que ele não vai ser essa porcaria toda se acontecer isso daí. Então é essa visão que eu tenho que passar para vocês, rapaziada. Nesse momento é calma, confiar no projeto, confiar em mais algumas contratações que pode acontecer e trabalhar. Trabalhar porque essa temporada pode prometer grandes coisas pra gente, como eu acredito que pode, se ser iniciado um bom trabalho com esses jogadores que estão aí, com essa contratação que tá vindo, o patamar sobe um pouco mais. E é calma. É calma. É isso que dá pra dizer, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!